paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui mais uma semana, agora para falar da lição de número 8, lição essa que vai ser lecionada no dia 23 de novembro de 2025. O título da nossa lição é Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. Para comentar essa lição está aqui eu, o presbítero Alexandre, e o nosso irmão diácono Cristiano. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos fazer uma oração, irmãos, e a gente dá sequência nos comentários, tá bom? Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos por estarmos aqui na tua presença. Sim, Deus. Pedimos a tua graça, o teu amor, a tua direção, Senhor. Venha nos ajudar, ó Pai eterno. Nos ajude a comentarmos essa aula, que possamos ter o assunto importante aqui direcionado, que o teu Espírito Santo nos faça compreender e entender tudo isso aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Cristiano, lê para nós o texto áureo e a verdade prática. Vamos lá? Texto áureo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Verdade prática. Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Perfeito. A nossa leitura bíblica em classe essa semana se encontra em Filipenses capítulo 4, versículos 4 ao 7, Mateus 9, 36, João 11, 35 e 36. Os nossos objetivos, irmãos, está aqui, olha. 1. Explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos e sua relação com o pensamento e a vontade. 2. Ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. E 3, demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas na paz de Deus que guarda os corações dos que creem. Irmão Cristiano, vou pedir para o irmão fazer uma breve apresentação aí da introdução. Vamos lá. A introdução nos diz o seguinte: o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volutivo. O que é volutivo? Dotado de vontades e livre. O ser humano pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior estudamos a respeito dos pensamentos. E, de certa forma, irmão Alexandre, a lição anterior está interligada com essa. Porque nos pensamentos que nós falamos na aula passada, através deles nós temos aí as emoções e, consequentemente, os sentimentos. Exato. Tá? Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nesta lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Amém? Amém. Entrando no ponto 1, nós temos aqui o homem, um ser afetivo. E aí o item 1, propósito do estudo, o item 2, afetividade, emoções e sentimentos, e o item 3, principais afetos. Quando a gente fala aqui no item 1, que é propósito do estudo, e aí o comentarista está colocando isso de uma forma bem, ele deixa bem claro que a ideia aqui nossa é trazer aos irmãos essa claridade e esse pensar
sobre a depressão. E é importante falar uma coisa aqui, irmãos, olha, nós não vamos falar de depressão nessa aula. Nós não vamos falar de quadro depressivo, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de que nós temos a capacidade de administrar tanto pensamentos como emoções. Nós temos que ter, aí ele coloca aqui, ó, que essa vida equilibrada, à luz da palavra de Deus, ela vai nos proporcionar, ela vai incluir entender o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. Nós temos que estudar aqui qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos. E 3, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar e agir. Então note que essas 4 palavrinhas, esse contexto que a gente vive, tudo isso vai nos gerar transtornos, se ele não for bem administrado. Se tudo isso não for bem gerido, se tudo isso não for colocado em dia. E nós temos que levar para os nossos alunos o seguinte: como você, meu aluno, minha aluna, como é que você lida com as emoções, com os sentimentos? Como você trata isso? Eu vou dar só um exemplo aqui, que eu acho que isso é muito comum, que normalmente isso desestrutura muita gente e não tem nenhum pecado nisso, não tem nenhum problema a mais, é, por exemplo, a morte. Quando a morte vem daquela forma que normalmente é, né, do imprevisto, principalmente quando vai alguém em que não se espera, isso gera naqueles que ficam fortes emoções, fortes sentimentos, fortes pensamentos, e isso desestabiliza as pessoas. Só que o que nós temos que entender é que, mesmo diante desse quadro, nós temos condições de saber administrar isso. Não estou dizendo que é fácil, não é para nós chegar na sala e falar que nós temos total domínio sobre isso, mas a questão é como que eu estou aberto e livre para entender e conversar e saber lidar com isso. Porque note, irmãos, o nosso alvo não é pegar tudo isso e tratarmos aqui processos químicos ou processos psicológicos, mas a nossa ideia é conversar tudo isso à luz da palavra de Deus, porque dessa forma nós vamos dar bases muito sólidas para os nossos alunos para saber lidar com isso. Não vou falar que é suficiente, que vai ser total, mas com certeza uma aula onde nós apresentemos a palavra de Deus e trazemos tudo isso à tona, os alunos vão sair muito mais preparados para saber lidar com os seus sentimentos e emoções. E aí, irmão Cristiano, fique à vontade para, por exemplo, comentar o ponto 2, essa diferença de um para outro, né? Vamos lá. Eu vou para o título. Emoções e sentimentos. Algo distinto, né? A batalha do equilíbrio interior. Equilíbrio interior. Eu posso fazer uso dessa expressão. Domínio próprio. Temperança. Domínio próprio. Vamos lá. Emoção. Como podemos definir a emoção? É algo rápido, passageiro. Quando você está conversando com uma pessoa e você está compartilhando com ela alguma situação que você vivenciou de tamanha felicidade e você traz a memória e você está compartilhando com alguém, você se emociona. Seu olho enche de lágrimas e você pode até chorar. Mas quando você conclui o seu relato, aquela emoção foi embora. Você já parou de chorar e você segue. Emoção, rápido. Isso pode acontecer através de
diversas circunstâncias. Você pode ter, como eu posso dizer, um momento onde alguém te chama atenção, onde alguém é mais agressivo contigo e naquele momento é uma pessoa que você até gosta, mas naquele momento você fica nervoso, você fica com raiva, é uma emoção. Só que depois a pessoa vem e te pede desculpa, você entende que foi só o calor do momento e a raiva passa. Correto? Emoção. Já sentimento é algo que demora para passar. Ele perdura. É como uma comparação bastante clássica. Quando o menino começa a gostar da menina, aquela primeira paixão, não é? E aquilo vai sendo alimentado, vai perdurando, e já não é uma emoção, é um sentimento, tá? O sentimento, a gente pode também fazer uso da comparação do homem para com a mulher, que ele perdura, causando aí até a chegada do casamento. O sentimento permanecendo, chega-se a gerar filhos e assim consequentemente. Então, emoção é algo mais raso, por assim dizer. Sentimento é algo mais profundo. Tanto emoção quanto sentimento, a gente tem eles acontecendo na mente, através dos pensamentos, na nossa alma, tá? No texto áureo, diz o seguinte, né? Nós lemos, mas eu vou repetir aqui, coisa rápida. E a paz de Deus excede todo o entendimento. É a paz que Deus proporciona, é a paz de Deus, ela excede, ela vai além de todo e qualquer entendimento humano. Então é ela, é a paz de Deus que guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Mas como eu consigo isso aqui? É em Cristo Jesus. Não é com Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. É nele que a paz de Deus ela excede todo entendimento e é estando nele que os nossos corações são guardados de certos sentimentos e emoções. Perfeito. Entrando no item 3, que é a principais afetos, é importante que o comentarista vai dizer, e a gente vive isso todo dia, né? O irmão falou entre emoção e sentimento. Emoção é passageiro, sentimento perdura. Só que, seja um como o outro, ele vai trazer algumas alterações básicas no nosso corpo. Então ele fala assim, alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza, são 6 emoções básicas. E quando elas ocorrem, aí vem alterações corporais. Coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca, náuseas. Tudo isso as nossas emoções vão trazer. E, inclusive, dado algumas situações que alguém passa a viver ou sofre e tal, ele sabe que ele vai ter talvez até um ataque de pânico ou ataque, né? Porque um desses sentimentos começa a vir. E aí a emoção pode se tornar um sentimento. Aqui, aí uma boa emoção pode se tornar um bom sentimento que vai perdurar, felicidade para sempre. O irmão falou aqui a questão do casamento. Então, o casamento ele vai surgir, às vezes, por uma emoção, aquela paixão que a gente chama de paixão, mas depois aquilo vira um amor, um sentimento mais profundo, mais constante e duradouro. Mas, da mesma forma, o mal também pode acontecer. Um pecado, ele vem, uma vergonha, né? Vamos pensar assim, alguém, ele tem aquele sentimento de vergonha porque foi envergonhado na frente de alguém,
mas aquela emoção pode gerar um sentimento de raiva a ponto de alguém chegar a matar o outro, que inclusive acontece, não foi exatamente isso, né? Mas Caim foi algo parecido, a inveja, o ódio, a ira, foi algo disso. Ele passou por uma situação, se sentiu envergonhado e aquela emoção gerou nele um sentimento de raiva, de ira, de matar o seu irmão. Então, a todo momento, nós estamos em volta ou lidando com esse tipo de situações e pensamentos, sentimentos, situações, essas reações do nosso corpo, a todo momento nós estamos lidando com isso. Tem mais algum ponto para acrescentar aqui, irmão Cristiano? Aqui no tópico 2, podemos entender melhor assim. É o que nosso irmão Alexandre está dizendo. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar. Hoje em dia, na atualidade, existe uma expressão que se tornou aí um ditado popular. Tá emocionado. A gente se expressa dessa maneira quando alguém está tendo um comportamento assim, um tanto que sem raciocínio. Ela está agindo pela emoção, está emocionado. E isso, no âmbito negativo, é algo prejudicial. Sim. Tá? Então, emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar. Como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria. Então, medo ou alegria são emoções que acontecem rapidamente, né? Vêm e passam. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros, mas o pontapé inicial do sentimento é a emoção. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão, solidão, e podemos aí abranger o que o irmão Alexandre estava dizendo. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza são as 6 emoções básicas. Então, através dessas 6 emoções básicas, são o pontapé inicial para que surja aí o sentimento, que é algo mais duradouro. É onde a gente vê acontecendo ali com Caim e Abel. Aí a pergunta que não está escrita na Bíblia, que nós temos a oportunidade de fazer. O que Abel fez que produziu uma emoção em Caim, que gerou um sentimento maléfico a ponto dele cometer esse pecado, né? De assassinar o seu irmão? É uma pergunta para se pensar, né? Irmãos, entrando no ponto 2, porque eu acho que aqui vai entrar um pouquinho uma conexão com isso, com essa pergunta. Sim, 2, 3 e o 4 está tudo ligado. Mas eu digo já o ponto 2 mesmo, que é emoções, experiência e controle. Porque temos aqui o item 1, reação e decisão. O item 2, emoção e pecado. O item 3, o aspecto positivo das emoções. Quando a gente fala de emoções, experiência e controle, as emoções, elas vêm e elas vão nos gerar alguma coisa que pode proporcionar uma reação. Diante de um cenário de violência, alguém sendo provocado, a emoção dele pode ser tocada e ele agir violentamente. O comentarista coloca assim, olha, como as reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmos, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional.
Aqui eu quero colocar isso aqui, porque isso aqui é muito sério. Não constitui em si pecado, nós estamos falando de algumas coisas muito pontuais, tá? É importante colocar isso porque não é qualquer emoção ou reação que me gera, que isso eu posso considerar que eu não pequei, porque alguém pode, através de uma emoção, ter uma reação e aquela reação exatamente ser um pecado. Porque esse aqui, existe uma coisa na nossa mente que e aí eu vou ter que usar esse órgão que chama-se amígdala. Não é a amígdala da garganta, mas é um órgão até parecido, mas fica no nosso cérebro, que diz o seguinte: diante de um cenário, aquilo me gera uma reação, uma emoção, e eu posso ter uma reação. E essa reação é justamente porque eu não, ao ser tocado a amígdala, ela me gera algo sem pensar, sem o pensamento, sem a crítica sobre aquele ponto. E aí eu tenho uma decisão entre uma reação e uma decisão. Se a decisão for extremamente instintiva, dificilmente vai ser algo ruim, algo bom. Se o instinto ganhar, se eu tomar uma ação instintiva, normalmente vai ser algo ruim. Eu preciso tomar cuidado com isso. Quando a gente pega a questão de Caim ele teve um tempo para pensar e analisar. Ele não teve uma reação instintiva. Normalmente as reações, o que o comentarista está querendo dizer é, as reações instintivas, elas são mais compreensivas. Só que nós não podemos tomar isso por base e nem como desculpa. São pontos que nós temos que conversar muito com os nossos alunos. As reações, as emoções podem gerar reações instintivas. Só que eu não posso usar isso como argumento ou base para sair fazendo tudo o que eu quero. Isso é extremamente importante, porque eu tenho a capacidade de pensar e dominar as minhas emoções. Algumas coisas eu não vou dominar e faz parte. Um choro, uma tristeza, mas logo em seguida tem que vir um pensamento para fazer um controle, porque essa questão entre reação e decisão. Eu preciso decidir as coisas com cautela e cuidado. Não é isso, irmão? Tocando na pessoa de Caim, nós lendo aqui no tópico 2, no ponto 2, emoção e pecado, raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração, tá? Então a gente faz uma leitura da pessoa de Caim e a gente chega a esse entendimento. Aqui está escrito: uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Então eu vejo Caim aqui, uma pessoa orgulhosa. A inveja é um tipo de emoção descrita aqui. Então, a partir daí, eu entendo que o que Abel fez para que fosse morto por Caim. Acredito que Abel não fez nada diretamente a Caim, mas quem ele era fez com que brotasse essa emoção em Caim. Qual emoção? A inveja. E essa emoção alimentada dá vazão ao sentimento. É onde a gente vai aqui agora. Pecados enraizados no coração. Então essa emoção, a inveja, se tornou um sentimento porque ela foi alimentada. Se tornou uma raiz de amargura. Com o passar do tempo, nós vemos aqui que gerou algo pecaminoso na pessoa que é orgulhosa.
E qual foi o pecado de Caim? A emoção da inveja, o sentimento de ira, de raiva, que perdurou ali até a execução do seu pensamento, da sua ideia, que foi o assassinato. Então é algo muito profundo, é necessário nós termos domínio próprio, equilíbrio e controle, porque a emoção vai vir, nós vamos tê-la. Exato. Só que aí eu preciso julgar qual vai ser a minha reação, qual vai ser a minha atitude daí por diante. Irmãos, eu quero ler um versículo, porque diante desse cenário de decisões, a emoção, o ponto de pecar, essas coisas, o item 3 vai falar de aspecto positivo das emoções, mas eu quero ler um versículo antes de entrar nesse item aqui, 1 Pedro 4, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esses versículos aqui, irmãos, eles são extremamente chaves para esse contexto que nós estamos vivendo. Pelo seguinte, de uma forma geral, as emoções, você não tem tempo de lidar com aquilo. É aquele momento, né? Vergonha, tristeza, raiva, é aquele momento. Só que essa emoção, ao perdurar, vira um sentimento. Esses versículos, ele nos dá não só a percepção, mas ele nos aconselha a lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade. E pensa a ansiedade aqui, qualquer coisa que toma a minha emoção, que toma o meu sentimento e eu não consigo lidar com aquilo. Então, vou dar alguns exemplos aqui. A ira, por exemplo. Eu vou continuar com Caim. Quando Caim ele decidiu fazer aquilo, e aquele sentimento começa a perturbá-lo, o que acontece? Deus se apresenta a ele. Então, ao Deus se apresentar a Caim e falar: Caim, o pecado está rondando tua porta, você pode vencê-lo. Hoje, qual que é a nossa atitude? Se eu passo a ter um sentimento ruim com alguém, dado uma certa emoção, eu passo a ter um sentimento ruim com alguém, eu tenho que ir até Deus e lançar sobre ele a minha ansiedade. E tudo isso passa pelo seguinte ponto: eu preciso admitir que estou sentindo isso. Isso é importante falar com seus alunos. É fácil admitir que eu tenho ira? É fácil admitir que eu tenho inveja? Eu vou usar aqui um exemplo, só como exemplo. De repente eu olho o irmão Cristiano, vejo que ele apareceu com um carro novo ali, e eu começo a pensar assim, começa a vir aquela emoção. Nossa, e vai virar uma inveja. Que carro bonito do irmão Cristiano. Carro zero. Por que eu não tenho um? O que está acontecendo? E eu preciso tomar isso como percepção. Opa, isso aqui é um sentimento de inveja. E o que eu tenho que fazer? Ir aos pés de Jesus e falar: Jesus, hoje aconteceu isso, eu tive um sentimento de inveja, o negócio aqui está ficando feio, eu estou sentindo essa inveja. Isso é lançar-se aos pés de Jesus e orar 10, 15, 20, 30 minutos. O que eu quero mostrar para os irmãos, eu acho que isso é muito importante para falar com os alunos, quando se vai num psicólogo, o psicólogo, o que ele vai fazer? E aí, eu já estou voltando a falar, não estou menosprezando esse serviço, nós às vezes precisamos buscá-lo,
Mas o psicólogo ele vai ter uma conversa com você e buscar, através de detalhes que você vai falando na sua conversa, ele vai buscando aspectos no seu interior que ele possa, de repente, dar caminhos e você mesmo começar a entender e enxergar que você está pensando aquilo. Isso é um tratamento psicológico. E é o que esse versículo está querendo dizer é justamente isso. Chegue diante de Deus e converse com Ele. Exponha o seu interior. Quantos testemunhos nós temos visto de irmãos que tiveram sentimentos de inveja, raiva, angústia, e ao dobrar seu joelho e falar com Deus ali 30 minutos, 40 minutos, expor mesmo, explicar: Senhor, olha, hoje aconteceu isso, eu estou sentindo assim, eu estou desse jeito. Parece que não, irmãos, eu espero que eu esteja errado, mas eu gostaria muito que os irmãos tocassem dessa forma na sua sala, porque eu tenho uma leve impressão que nós estamos perdendo essa capacidade de nos humilharmos diante da potente mão de Deus e lançar sobre Ele nossa ansiedade. Eu preciso dobrar meu joelho. Eu gostaria muito que os irmãos colocassem isso, lançassem esse tipo de pensamento para os alunos. Quando eu dobro o meu joelho, se eu estou ansioso com alguma coisa, eu consigo levantar daquela oração menos ansioso? Porque isso não é um dia de oração. São 2, 3, 4, é uma constância. Porque se eu não consigo lidar com os meus pensamentos, sentimentos e emoções, esse aqui é um caminho de lançar sobre Deus toda a minha ansiedade. E como é que eu estou fazendo isso? Eu acho que isso aqui tem uma importância muito grande, irmãos. E eu tenho a leve impressão que nós estamos perdendo isso. Espero que seja errado. Se for essa sua impressão, professor, é o momento de nós levarmos para a nossa sala e colocarmos tentarmos de alguma forma orarmos a Deus, para que os nossos irmãos entendam que nós podemos, diante de Deus, abrir nossa boca e falar o que a gente quiser. E eu vou até falar um negócio aqui, às vezes a gente coloca isso em mente: ah, mas se eu falar, o diabo vai ouvir. Não se preocupe com isso não. Em Deus nós podemos despejar, e aí eu vou usar essa expressão, e aí com muito temor e cuidado, mas eu quero usar essa expressão: despeje sobre Deus tudo que está dentro do seu coração. Por isso que entra no teu quarto, fecha a porta dele, isso, e lá você desaba. Não é isso, irmão Cristiano? Como a gente consegue viver esse versículo que você leu? Estando em Cristo. Perfeito. Quando eu não vivo esse versículo que você leu? Quando eu me posiciono como uma pessoa orgulhosa. Ao tocante a Caim, Deus se apresentou a ele. Nós não vemos na Bíblia Deus falando com Abel. Por mais que nós vemos na Bíblia Deus recebendo os sacrifícios de Abel, nós não vemos algum escrito de Deus falando com ele. Perfeito. Mas nós encontramos Deus falando com Caim. E ali ele deu a oportunidade para Caim não ser uma pessoa orgulhosa. Ele deu a oportunidade para Caim se abrir, se expressar ao tocante que Pedro nos ensina: se humilhe debaixo da potente mão de Deus. No tópico 3, nós temos a falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. Então vamos lá, eu até escrevi aqui. É comum, as emoções elas vão surgir, mas a questão é o que fazer a partir daí. Perfeito. Eu vou ficar irado, tá, mas o que eu vou fazer a partir daí?
Eu vou sentir inveja. Mas o que eu vou fazer a partir daí? Essa é a questão. Então eu não posso acreditar na minha própria capacidade, porque aí eu vou estar sendo orgulhoso. Eu vou tropeçar, eu vou cair. Mas o meu pensamento, eu preciso me inclinar ao que o texto áureo diz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Estando em Cristo, eu vivo o versículo que o nosso irmão Alexandre leu. Eu me humilho debaixo da potente mão de Deus. Viver o cristianismo envolve isso. Toda pessoa, e eu vou colocar aqui com muito cuidado, com muito temor, e talvez o irmão professora entenda e compreenda isso. Toda pessoa que busca um devocional e uma leitura bíblica e uma vida de oração, ela suporta mais coisas que os outros. Isso é fato. Isso é fato, porque quando nós dobramos nossos joelhos, nós temos que pensar, às vezes, aqui, irmãos, o irmão colocou um ponto aqui sobre a questão do orgulho. Eu acho que tem dois caminhos aqui extremamente importantes. Realmente, se eu sou orgulhoso, eu não vou me dobrar diante de Deus. Só que aqui tem um ponto que eu quero que os professores, eu quero destacar bem isso, que eu quero que os irmãos e as irmãs falem isso na sala. Experiência. Talvez muitos alunos, muitos dos nossos irmãos, não conseguem fazer isso, não é questão do orgulho, mas é que nunca fizeram isso na vida e não sabem o que é receber uma ação divina em um momento e talvez até uma experiência de entrar no coração algo. Há muitos testemunhos de que parece que arranca aquele sentimento com a mão. Irmãos, eu quero porque aqui está falando de obediência, humildade e oração. Nós precisamos ter essa ideia de que Deus ele tem um conhecimento dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e que Ele pode fazer isso. E ao dobrarmos os joelhos, nos colocarmos diante dEle, nós temos que crer. Nós precisamos incentivar nossos irmãos a crer que Jesus, o Espírito Santo, Ele pode arrancar esses sentimentos dos nossos corações. Eu gostaria muito que os irmãos focassem nisso. Coisinha rápida. Pode falar, irmão. Sabe o que Jesus fazia para curar as pessoas nessas questões? Jesus ele fazia as pessoas falarem. Perfeito. Porque aí a gente entende o porquê que Jesus chegou no cego e falou assim para ele: o que você quer que eu te faça? Ora. Um rapaz cego e Jesus perguntando o que você quer? É óbvio. Mas então por que Jesus faz a pergunta? Porque quando nós falamos, a cura na alma, proporcionada muitas vezes por emoções, sentimentos. E aí, em contrapartida, se dá ao fato de nós nos humilharmos diante de Deus. Exato. Falando. Jesus, certa feita, foi ao tanque de Betesda, né? João capítulo 5. Você quer ser curado? E você vê que aquele homem, ele não responde nem que sim, nem que não. Ele diz o quê? Eu não tenho ninguém. E ele relata um acontecido, quando o anjo desce, agita a água, ninguém me pega no colo, me coloca lá. Ele está falando. É ali que está acontecendo a cura. Então Jesus ele faz a pessoa falar, ele solicita que a pessoa fale. Jesus ele quer ouvir a minha, a tua, a nossa voz. Então eu preciso aprender isso. Eu vou ter emoções, vou ter sentimentos, isso vai acontecer comigo. Mas como eu estava dizendo anteriormente, o que eu vou fazer a partir daí?
É Cristo quem nos ajuda. É Cristo quem nos auxilia. E é importante isso, irmãos, pelo seguinte: os sentimentos, as emoções, ela tem a função de nos ajudar. Ela tem a função de nos avisar o que o meu corpo está sentindo, qual vai ser a reação. Então, por exemplo, o medo. Quando alguém sente medo, dado uma situação, qual que é a reação do nosso corpo? Disponibilizar e dar uma dose de adrenalina. Às vezes nosso olho aumenta, porque eu preciso enxergar mais, eu começo a ter mais força nos músculos, porque o sangue começa a migrar para os músculos para que eu tome uma ação de uma luta, de uma briga. Então tudo isso, o medo, ele vai me proporcionar ou força para lutar e me defender, ou ele vai me proporcionar força para fugir. A tristeza, ela é uma proteção porque a tristeza, diante de uma situação difícil, de alguém que morreu, partiu, ela vai mostrar o amor que eu sentia. Então, tudo isso, irmãos, são reações que o nosso corpo vai sentir, e o reconhecimento disso vai nos facilitar jogarmos e lançarmos tudo isso diante de Deus. E nesse item 2 aqui, no comecinho, quando fala de obediência, humildade, oração, ele vai falar assim: Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz de Deus é um processo sobrenatural. E esse processo sobrenatural, ele vai agir nesse nosso processo natural, de emoções, de sentimentos, de pensamentos, porque os pensamentos, eles vão gerar sentimentos, reações. As minhas reações, sentimentos, precisam gerar pensamentos para me ajudar nas decisões, nas reações. Irmãos, essa lição, ela não é uma lição assim, novamente, de passar ponto a ponto, mas é a lição de muita discussão e conversa com os alunos. E reflexão, para que eles exponham pensamentos e sentimentos, e dentro disso a gente consiga encaixar esse 1 Pedro 5, 6 e 7, o nosso textual, ele vai encaixar tudo isso, para que a gente consiga ter ferramentas, e aí ferramentas espirituais de como lidar com isso. O irmão Alexandre falando, me veio à memória uma passagem bíblica muito conhecida que é pertinente a esse conteúdo, que fala sobre emoção e sentimento. A história de José. Foi vendido pelos irmãos. Exato. E quando ele se deparou com os irmãos já sendo governador. E aí? Qual foi ali? Foi emoção ou foi sentimento? Quando ele viu os irmãos dele ali indo comprar comida. E ele, com todo o poder, olha os sem vergonhas aí. Me venderam, por causa deles eu fui preso, quase morri lá na casa de Potifar, tá? Mas aí ele entendeu. Esse é um ponto crucial. Pelo fato de ele sempre estar na presença de Deus, ele entendeu que tudo o que aconteceu foi plano divino. Tanto é que depois, com muito custo, ele relata, seguinte, eu não vou fazer nada com vocês não, porque eu estou entendendo que tudo isso era plano de Deus. Se eu não fosse vendido, eu não ia parar aqui no Egito, aqui. Se eu não tivesse aqui, Deus não tinha me usado na revelação dos sonhos de Faraó, e o Faraó não tinha me escolhido para administrar isso aqui, nesse tempo de fome, todo mundo ia morrer. Então ele entendeu ali. Ele não deu aqui já no tópico 2 da obediência, humildade e oração, ele não deu vazão ao interesse pessoal, ele renunciou ao interesse pessoal.
Porque, querendo ou não, o interesse pessoal de José, dentro daquelas circunstâncias, porventura seria se vingar dos irmãos. Prendê-los, até mesmo matá-los. Sim ou não? Sim. Mas ele renunciou esse sentimento. Ele renunciou esse interesse pessoal e agiu segundo a vontade de Deus. E aqui nós temos, acho que essa é uma situação muito importante que o irmão colocou, e eu vou botar outra que tem aqui já na lição, que é o fato de Jesus entrar no templo. Sim. E ele viu todo aquele cenário, aquilo gerou nele um sentimento, uma emoção, o zelo pela casa, aquela questão de eu preciso fazer algo para acabar com isso, mas ele não agiu sem um raciocínio de uma forma indevida. José, pode falar, irmão. Então aí a gente entende que você ter a emoção não é pecado. Não é pecado. O que é pecado é o que eu faço depois dela. Depois dela. sem o devido controle, Isso. sem a devida decisão. Porque José, ele teve a capacidade de fazer algumas coisas com o seu irmão. Prendeu fez algumas artimanhas, mas tudo para mostrar e não simplesmente direto se revelar. Tudo isso ele fez consciente, pensando, sabendo lidar com as emoções e controlar as emoções. Teve momento que a batalha interior, teve momento que ele precisou ir lá para um quarto, chorar muito. Então, o que a gente viu, o que está acontecendo com ele ali? Isso aqui é uma batalha. É uma batalha. Irmãos, irmãs, vamos ficar por aqui. Espero que nós tenhamos conversado, ajude os irmãos na direção da aula, no controle da aula, e que o Senhor possa abençoar os irmãos e as irmãs nesse domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.